Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas que vocês me assistem. É com grande satisfação e honra que vamos dar continuidade à nossa matéria de Direito Civil, Teoria Geral das Obrigações. Estamos aqui hoje na segunda aula do segundo bimestre. Meu nome é professor Henrique Meyer, sou professor da Faculdade Santa Maria da Glória, Faculdade SMG, na cidade de Maringá, estado do Paraná. Estamos aqui em virtude do ensino remoto, ensino pelo qual foi autorizado pelo MEC, que se estende até a aplicabilidade até o final desse mês, podendo ser prorrogado. Enfim, é o método e o modo pelo qual as instituições de ensino vêm justamente aplicando para que se evite o perdimento do semestre, também para que prejudique os alunos em relação aí aos estudos e também a expectativa de conclusão do respectivo curso. Dando continuidade na aula de hoje, eu vou trazer a revisão da prova que vocês realizaram na semana passada. Importante a gente trazer essa revisão. Estarei lançando na próxima semana as respectivas notas, contabilizando também as participações de presença junto ao fórum e também contabilizando a execução e a realização dos respectivos trabalhos que foram feitos e lançados durante esse nosso respectivo aí bimestre. Então, dando sequência à nossa correção, estamos aí fixando a questão 1. A questão 1 da prova informa o seguinte: quais são as obrigações estabelecidas no Código Civil? Explique cada uma delas. Então, analisando a questão 1, eu queria que vocês basicamente manifestassem, informassem o conceito de obrigações de dar coisa certa, dar coisa incerta, obrigação de fazer e obrigação também de não fazer. É claro que nós tínhamos as obrigações divisíveis e indivisíveis, mas o interessante é que essas principais obrigações, dar coisa certa, dar coisa incerta, fazer e não fazer, seja aí resolvida e colocada na prova. Então, pessoal, falando dessas obrigações, nós temos como obrigação de dar coisa certa, aquela obrigação na qual tem o intuito de restituir um objeto determinado, ou seja, um objeto individualizado. Quando eu falo da obrigatoriedade do contrato de compra e venda, de entregar o boi bandido, entregar a vaca listrada, quando eu determino um objeto, eu tenho uma obrigação de dar a coisa certa. Só a obrigação de dar a coisa incerta é quando eu não considero aqui a individualidade do objeto, mas sim o gênero da coisa. Quando eu falo da obrigação de entrega de 50 sacas de soja, 50 sacas de milho, 50 cabeças de gado, eu não estou falando, de certo modo, do objeto determinado, mas sim do gênero e da coisa que deve ser, respectivamente, entregue. Quando eu falo de obrigação de fazer, eu divido a obrigação de fazer em duas: a obrigação de fazer fungível e infungível. A obrigação de fazer fungível é quando não importa a pessoa, mas sim a tarefa. Exemplo, contrato de empreita de pintura de uma casa. Eu não estou contratando aqui o Picasso para fazer a casa, nem o Leonardo da Vinci para pintar a casa. Estou aí justamente considerando o objeto a ser realizado, a pintura da casa, e não a pessoa pela qual vai efetuar essa obrigação de fazer. Ou seja, fungível porque pode ser substituído por outrem que tenha capacidade de pintar a respectiva casa desse nosso exemplo. Quando eu falo de obrigação infungível, eu falo em qualidade pelo que o devedor é obrigado. O exemplo que eu dava em sala de aula, o exemplo que eu dei nessas aulas remotas é o show do Luan Santana, o show de um determinado artista que não pode ser aí substituído, porque as características e a essência e os atributos, as qualidades daquele artista foram consideradas como obrigação de fazer, infungível, somente o artista poderá executar aquela apresentação. Já na obrigação de não fazer, nós temos que se diz respeito a uma obrigação pessoal sempre de cunho negativo, sempre como abstenção. Lembra dos contratos de confidencialidade, do contrato de sigilo, do contrato de não aliciamento? São obrigações negativas pelas quais nós temos como referência.
ou seja, da qual a pessoa tem que deixar de fazer. Ok, pessoal? A questão 1, então, eu gostaria que vocês, eu não olhei ainda as provas, mas respondessem as principais obrigações estabelecidas no Código Civil, dentre elas a obrigação de dar coisa certa, dar coisa incerta, fazer e não fazer, e também exemplificasse com os casos relativos às nossas aulas, ok? Questão número 2. Diferencie o adimplemento direto de indiretas obrigações, exemplificando cada uma delas. Nós temos aqui, pessoal, primeiramente, o adimplemento quer dizer pagamento. Tá? Então, a primeira resposta. Quando eu falo em pagamento direto, eu tenho aquela obrigação que é executada, que é cumprida de forma exata da qual foi pactuado. Quando eu falo que o contrato, que o devedor tem que pagar a quantia de R$100 mil na data de 10 de maio de 2020, se ontem, 10 de maio, ele cumpriu com essa obrigatoriedade de pagamento, ela foi executada, foi adimplida de forma perfeita, de forma exata, ou seja, o devedor, anteriormente R$100 mil, fica exonerado de entregar a coisa, exonerado de pagar a quantia devida. Quando eu falo aí de adimplemento indireto ou pagamento indireto, nós temos aqui quando a obrigação é extinta, mas não pelo pagamento direto, não pelo adimplemento direto, mas sim é extinta justamente por ter ocorrido uma das situações que o Código Civil estabelece. O Código Civil estabelece como pagamento indireto ou adimplemento indireto o pagamento por consignação, quando eu deposito a coisa, quando eu deposito o objeto em uma conta, quando eu entrego ele, né, nas condições do artigo 335 do Código Civil. Também é dito como pagamento indireto, pagamento com subrogação, quando eu determino a cessão, a transferência para que terceiro faça o pagamento da obrigação. A imputação do pagamento quando eu escolho o pagamento. A dação do pagamento quando eu entrego coisa diversa do que foi discriminada em contrato. A novação, quando renovas a obrigatoriedade de pagamento, de entrega de coisas, de cumprimento da obrigação. A compensação, quando ao mesmo tempo eu sou credor e devedor. A transação, quando eu faço uma negociação. O compromisso, a confusão, a emissão de dívidas, enfim, são hipóteses que o Código Civil traz como adimplemento indireto da obrigação, ou seja, pagamento indireto. Pessoal, na terceira questão, eu informei acerca da mora do devedor. Responda primeiro, se houver previsão de termo para o pagamento, quando o devedor deve cumprir a obrigação? E segundo, se houver termo, quando o devedor estará em mora? Então vamos lá. Primeira diferenciação, lembra daquelas diferenciações que eu mencionei em sala de aula? Quando a mora é ex persona, quando a mora se diz respeito a termo. Então, o que primeiramente eu queria mencionar para vocês, deveriam mencionar o que é mora. Mora é o retardamento da obrigação, o atraso do cumprimento, ou seja, a execução imperfeita da obrigação estabelecida. Imperfeita em razão do tempo, do prazo, do modo, do lugar, da forma que deveria ser cumprida a obrigação. Quando eu tenho a mora, quando eu tenho um instrumento que traz um tempo certo para o pagamento, ou eu tenho uma previsão de termo para o pagamento, ou seja, eu não executar o pagamento naquele prazo estabelecido, naquele termo estabelecido, já acontece a mora de forma automática. Ou seja, que eu tenho a imputação da mora automática porque houve previsão do termo, provisão de data de pagamento. Já a mora ex persona diz respeito quando eu não tenho a exautidão do prazo a ser realizado e fixado a respectiva mora. Ou seja, quando eu tenho aqui, não tenho termo final para execução da obrigação, somente é considerado mora quando o credor, de certo modo, notifica a parte contrária ao devedor, seja de forma judicial ou extrajudicial, que aquele devedor está em mora. Ou seja, eu queria que vocês mencionassem uma obrigatoriedade de pagamento com data certa, quando fica evidenciado a mora, no termo do contrato, e também evidenciasse aí um pagamento
o que diz respeito a quando não há prazo certo, quando não há termo, que há necessidade de protesto, notificação de forma judicial ou extrajudicial do devedor. Perfeito? Questão número 4, uma questão aí fática, um caso. Diz o seguinte: ao celebrar um instrumento particular, o Rodrigo assume a obrigação de pagamento para Francisco da quantidade de R$50 mil para 10 de outubro de 2019. Considerando tal obrigação o advento do termo e a intenção de adimplemento da obrigação na data atrasada, responda. Primeiro, Rodrigo poderia adimplir a obrigação entregando $25 mil americanos, sendo que na data aprazada o dólar estava 2 por 1, dava R$2. Fundamente. Segundo, caso o Rodrigo não possuísse a quantia de R$50 mil, poderia ele, para não se tornar inadimplente, entregar o Camaro amarelo que ele tem? Pessoal, vamos lá. Primeira coisa. Segundo o artigo 318, a obrigação não pode ser fixada em moeda estrangeira ou outra moeda cibernética, que nós temos, por exemplo, bitcoins ou ouro, tá? Se você não tiver no contrato, não pode ser feito em pagamento em moeda estrangeira ou pagamento em ouro ou aqui pela versão moderna do Código Civil pela criptomoeda. Perfeito? Essa é a primeira resolução. Segunda resolução. Pode o Francisco aceitar o Camaro amarelo do cantor lá do... Eu esqueci o nome dos cantores que cantam a música do Camaro amarelo. Até estava lendo essa questão aqui para o estagiário aqui hoje do escritório para ver se ele sabia responder. E ele falou, tem um cantor lá do Camaro amarelo. Agora não sei, esqueci o nome. Quem souber aí coloca nos comentários. Poderia o Francisco aceitar o Camaro amarelo? Ele tem que aceitar de qualquer forma? Não, né? Francisco, devedor, o credor, na verdade, não é obrigado a receber prestação diversa. Munhoz e Mariano. Acho que é esse, né? Ainda que mais valiosa, somente poderia aí, aceitar se fosse justamente convencionado o quê? Uma dação em pagamento, que é um instrumento pelo qual aí convenciona pagamento, recebimento de coisas diversas, ok? Questão número 5. João, proprietário da vaca listrada, vendeu a seu vizinho Paulo. Celebraram no dia 30 de janeiro de 2019 um contrato onde João deveria receber de Paulo R$2.500 no momento da entrega do animal, agendado para o mês seguinte, ou seja, para fevereiro de 2019. Nesse meio termo, nesse interregno, nesse diapasão, nessa esteira, nisto posto, contudo, para surpresa de Paulo, listrada, a vaquinha listrada tão querida, pariu 2 bezerrinhos. Espoingá, lembra? Espoingá, porque espoingá que seria agora, caso das posições, pariu lá 2 bezerros. Somente os fatos narrados assinalem a alternativa correta, comentando se o bezerro pertence ao comprador ou ao vendedor, ou seja, se pertence a João ou a Paulo, os 2 bezerros da vaca listrada. Primeiro, artigo 237 já tem a resposta. Até a tradição, ou seja, até a entrega da coisa, da vaca listrada, pertence ao devedor, ou seja, pertence ao nosso amigo João, a coisa, também os seus acréscimos, as suas melhorias. Ok? Então, pessoal, por força do artigo 237, como não houve a tradição, a entrega da vaca listrada, houve só a compra e venda, mesmo o nosso amigo Paulo ter pago pela vaca, os bezerros vão pertencer a João, porque nasceu em posse de João. Professor, se por um acaso o João vende a vaca listrada, entrega a vaca listrada e a vaca listrada pare
no dia em que João entrega para Paulo. Olha aqui. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo o credor os pendentes. Se pariu depois da tradição, o fruto era pendente. Se pendente era, só após a tradição pertenceu aí ao nosso amigo Paulo. Perfeito? Essa é a questão, a resolução da questão número 5. Sexta e última questão. Em que consiste o pagamento em consignação? Quais são os fatos autorizadores da consignação? Eu queria que vocês explicassem de forma breve o que é a consignação, é o pagamento indireto, adimplemento indireto, na qual extingue a obrigação perante o credor, né? Só misturar o café, que o café ficou lá no fundo. Eu tô tomando Nescau da máquina aqui da maquininha de café. Vamos lá, pessoal. Tomar café agora, não tomei café o dia inteiro. Olha que interessante. Consignação de pagamento é isso, um meio de pagamento indireto pelo qual é promovido quando o credor recusa em receber ou quando o seu paradeiro foi desconhecido. Né? Nós temos aqui o artigo 335, que fala das hipóteses de consignação. Eu queria que vocês explicassem o que era o conceito e me explicassem também justamente estas hipóteses de consignação em pagamento. Pessoal, eu ainda não corrigi a prova, mas vocês já sabem se vocês foram bem ou não, né? Essa é a nossa, justamente, revisão da nossa avaliação. Estou encerrando a aula de hoje e estou gravando daqui a pouquinho a continuidade da nossa aula passada, falando um pouquinho sobre a teoria geral de contratos. Uma matéria muito interessante e muito legal. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.